Olá, bom dia! Hoje é dia 15 de novembro de 2025, sábado, graças a Deus. Juntos, mais uma vez, para a nossa devocional, tendo recebido do Senhor a bênção de mais uma noite de descanso e repouso. O texto da nossa devocional continua sendo a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23, até o verso de número 29. Alguém pode dizer assim, mas, poxa, quanto tempo o senhor está falando sobre essa questão da Eucaristia e tudo? E vai ficar longe de terminar, mesmo que provavelmente seja a última desta vez. O texto é muito complexo, muito profundo, muito rico em significados, em ensinos, em advertências, em consolo. E por mais que a gente queira trabalhá-lo, esgotá-lo é muito difícil. Tanto é que ele está aqui há mais de 2000 anos e continua bastante atual. Vamos seguir então. Primeiro vamos fazer essa leitura. Paulo escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Temos falado sobre as revelações da ceia do Senhor, esta celebração da Igreja Cristã, a Eucaristia, a ceia do Senhor, comunhão, Santa Ceia, designações diferentes para a mesma cerimônia, o mesmo sacramento. E vimos que na ceia se revela o fato de que somos íntimos para os distantes, geográfica, historicamente, até mesmo em termos denominacionais. Vimos que ela revela o fato de que nós somos evidentes também para os de fora, com a responsabilidade do testemunho, porque as pessoas estão olhando para nós. E hoje vamos tratar desse último aspecto, que a ceia do Senhor revela não só sermos íntimos para os distantes, evidentes para os de fora, mas também indignos com relação a nós mesmos. A ceia do Senhor revela isso. Nós somos indignos em relação a nós mesmos. Nós temos que entender que não há em nós, e quando eu digo nós, eu digo em mim, em qualquer ser humano, não importa qual seja ele, não há em nós, e por nós, de mérito nosso, de nossa própria natureza, nenhum elemento que seja de fato determinativo da nossa redenção. A Escritura diz que a nossa condição é uma condição que acarreta a morte e a condenação. Mas então, como é possível que nós sejamos salvos? Pela graça de Deus. Então, nós temos que entender que nós não somos premiados com a salvação, nós somos agraciados com a salvação. A salvação não vem como um salário a nós, como uma gratificação por trabalho realizado. Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então eu cometo o pecado e aí eu tenho um pagamento que é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então quando eu
for participar da ceia, ela revela o fato de que eu sou indigno comigo mesmo. Então, que é só e tão somente pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, pela sua morte no Calvário, que eu me torno aceitável e agradável a Deus. É somente pela cobertura da vida de Jesus na minha vida, o sangue de Jesus, que me purifica e me limpa de todo pecado, mediante arrependimento sincero. Por isso João disse, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós só conseguimos e podemos ser agradáveis a Deus estando sob o sacrifício e a vida de Jesus. Agora, esse sangue de Jesus, como João diz, é inoperante se não há arrependimento. Se eu não confesso, e confessar significa concordar. Se eu não concordar com Deus, que eu me pequei, estou arrependido, o coração abatido, entristecido pela minha postura que ofendeu, sobretudo, a santidade de Deus. Então o apóstolo Paulo diz aqui no verso 27, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. E aí a questão é como, sendo eu indigno, então posso participar, porque se eu participar indignamente, não, veja bem, aí que está, não é a percepção que foi revelada a você quanto à sua condição em si mesmo de indignidade. Mas participar indignamente é quando você não se coloca sob a proteção do sacrifício de Jesus. Quando você, com arrogância, desdém, com até desprezo e zombaria, participa destes elementos, o pão e o vinho, o corpo e o sangue do Senhor ali simbolizados. Essa é a situação. Isso aqui é participar indignamente. É quando você chega com prepotência, achando que você tem o direito de participar. Você é bom o suficiente para participar. Porque se formos olhar a questão da nossa indignidade, em nossa essência e pessoalidade, ninguém pode participar. Mas então, como eu não participo indignamente, ou como eu participo dignamente? Discernindo, compreendendo o que aquilo significa para você. E então, considerando este fato, tratar com toda a reverência, com todo o acatamento, com todo temor. Não achar que aquele momento é simplesmente participar de duas pequenas porções de pão e fruto da videira. Não, ali é muito mais profundo do que isto. Por isso que Paulo disse, então examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Então você tem que se examinar, saber que você não tem condição. Como o publicano que foi ao templo arrogante, o fariseu que foi ao templo arrogante saiu de lá sem ser justificado. Mas o publicano, reconhecendo-se pecador, disse, tem compaixão de mim, sou pecador. É isso aí, é desta maneira. Participar dignamente é reconhecer a sua própria indignidade, para assim, em Cristo Jesus, ser digno de receber os elementos. Por isso, ao se examinar, perceber isso, não deixe de comer. Mas eu estou em pecado. A disposição de deixar o pecado, de arrepender-se, isto é fator motivador para você participar. Por isso Paulo diz aqui, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. A ceia do Senhor é um agente revelador. Somos íntimos para os distantes
somos evidentes para os de fora e somos indignos em nós mesmos. Mas pela graça de Deus podemos participar, discernindo, compreendendo, honrando, respeitando o pão e o vinho, que são expressões do corpo e do sangue de Jesus, nosso Senhor. Que Deus assim o abençoe, a abençoe e a cada um de nós, para que participemos da comunhão, glorificando a Deus, celebrando esta que é, de fato, a cerimônia instituída pelo Senhor Jesus, falando da nossa redenção. Amém? Amém.